Nesses dias, irmãos, nós temos vivido dias muito diferentes, muito estranhos, né? Eu confesso para você que eu, em todos os anos de ministério, todos os anos que eu sou crente, né? Eu nunca, jamais eu vivi algo parecido. Como faz falta, irmãos, a vida da igreja, como faz falta a comunhão, como faz falta as células, estar juntos com os irmãos, né? O abraço dos irmãos, o aperto de mão. Meu Deus, irmãos, como tem feito falta. E ao mesmo tempo eu tenho me preocupado. E esse é o meu papel aqui como teu pastor, né? É o meu papel com aqueles que estão aqui me ouvindo, é trazer alimento sólido para você. Como eu tenho falado sempre, o meu objetivo todo domingo, toda quarta-feira, toda vez que eu vou falar da palavra, é pintar um quadro de Cristo para que você veja Cristo e seja alimentado, seja transformado. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu creio que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Um momento de mudança de rotina totalmente, né? Eu acredito que para você, assim como para mim, tem sido diferente. Eu, por exemplo, como pastor, praticamente todos os dias, todas as noites, né? A minha agenda sempre foi lotada, né? Então, atualmente eu estou liderando 3 células. A gente dá aula na escola de ministério, nós temos o discipulado com a liderança, né? Então assim, todos os dias nós temos o compromisso, estar com os irmãos. E agora nós temos vivido essa fase tão estranha, de chegar à noite, né? E a gente está em casa, e a gente não tem essas reuniões. Tem sido muito diferente, né? E a minha preocupação é que muitos talvez possam estar vivendo dias difíceis, dias de opressão, né? E eu queria falar então algo nesse sentido com você nessa noite. Antes de qualquer coisa, eu queria orar com você para que o Espírito Santo pudesse falar com você aí na sua casa, em nome de Jesus, amém? Onde você está aí, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu clamo e peço ao Senhor que nesse momento o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo e da palavra revelada, possa invadir cada casa, mas mais importante do que isso, cada coração, cada irmão que está ouvindo agora a palavra, para que ele possa ser nutrido, alimentado, para que a palavra de Deus venha trazer fé, transformação para cada um dos irmãos que estão me ouvindo nesse momento, no nome de Jesus. Dá-me palavras espirituais que possam traduzir as verdades do Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. O tema dessa mensagem é o homem que precisava voltar para casa, né? Nossa, pastor, o que é isso? E você conhece muito bem, você que já é um crente, você conhece a passagem da libertação do endemoniado gadareno. E eu quero falar sobre essa passagem hoje com você. Mas na verdade, toda a base daquilo que eu quero falar para você é nós aprendermos aqui hoje alguns sinais que nós podemos ver claramente na vida do gadareno quando ele estava possesso. Então, os sinais de uma pessoa que está oprimida. Mas também depois nós podemos ver alguns sinais, né, dele logo depois que ele foi liberto por Jesus. Que o Espírito Santo traga luz para nós, né? O diabo, ele sempre vai querer trazer o isolamento, irmãos. Por isso que eu tenho certeza que nesses dias que nós temos vivido, isso nada mais é do que uma obra, um ataque do maligno, tentando sufocar as igrejas, impedir as igrejas de estarem juntos, porque esse é o corpo de Cristo. Então o diabo sempre vai querer produzir isolamento, mas o Espírito sempre gera vida corporativa. Por isso quero dizer algo para você. Você que tem sentido falta da igreja, você que tem sentido falta dos cultos e das células, isso é um ótimo sinal. Esse é um sinal de que você nasceu de novo. Esse é um sinal de que você tem a vida de Deus, o Espírito de Cristo dentro de você, e você necessita da vida em comunidade, amém? E lá em Lucas 8, versículo 22, o Senhor Jesus então ele chama os seus discípulos e ele diz assim: vamos passar para o outro lado do mar da Galileia.
Presta atenção, irmãos, Jesus estava no ápice do seu ministério. As coisas estavam indo tudo bem, de vento em popa, o ministério bombando. Mas Jesus era guiado pelo Espírito. Então o Senhor ouve, com certeza, a direção do Pai. E Ele então chama os seus discípulos e diz para os seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Então Jesus estava em Cafarnaum. E aí Ele navegou até o outro lado. E nas palavras do Senhor, nós vamos perceber que Ele não estava indo sem direção, irmãos. Não, Jesus não estava indo aventurar alguma coisa, não. Ele tinha algo para fazer lá do outro lado. Nós conhecemos a história. E nós sabemos que Jesus é aquele que é o pastor da 100ª ovelha. Ele às vezes deixa as 99 para ir atrás daquela uma lá que está perdida. Jesus foi para Gadara por causa de um endemoniado. Ele foi por causa de um. Aquele homem foi liberto, foi transformado pelo poder de Jesus. Então, você conhece a história? Quando eles estavam no meio do mar, no meio do percurso, sobreveio ali uma grande tempestade. E eles estavam ali a ponto de afundar. Agora, eu acho muito legal, eu vivo pregando, vivo falando desse texto aqui com a igreja, que o mais intrigante é que no meio de tudo isso, no meio da tempestade, o Senhor Jesus, Ele dormia. E aí os discípulos então despertam Ele e dizem: mestre, nós estamos perecendo, nós vamos morrer, o Senhor não se importa que a gente pereça, né? E aí eles acordaram o Senhor Jesus. Quando Jesus acordou, Ele repreendeu o vento, Ele repreendeu a fúria da água, e tudo cessou. E houve então imediatamente bonança, paz. É fascinante, irmãos, a gente imaginar o Senhor ali dormindo no barco, a tempestade acontecendo, o barco balançando e o Senhor dormindo no meio de uma tempestade. E aqui nós podemos ver o nível de descanso, irmãos, que o Senhor Jesus vivia, o nível de tranquilidade que Ele vivia, o nível de confiança que Ele tinha no Pai, a ponto de dormir no meio da tempestade. Ele apenas manda, irmãos, que o vento pare. Ele apenas falou. Por isso que a fé tem uma voz. Eu criei e falei. Ele falou, Ele deu uma ordem, uma direção, e o mar se aquietou. Simplesmente Ele deu uma ordem. Continuando aqui a história, eu estou só contando ela, não estou lendo o texto, porque eu creio que você conhece muito bem esse texto, essa história, essa passagem. Logo depois eles desembarcaram na terra, né, dos Gadarenos. E logo que Jesus desceu do barco, o texto diz que aquele endemoniado, ele veio ao encontro de Jesus, ele se prostrou aos pés do Senhor, e aqueles demônios, né, aquela legião de demônios, então veio ali dizendo, né: o que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Sabe, esse aqui, irmãos, certamente é o homem mais endemoniado da Bíblia, do Novo Testamento, que você vai ver. A Escritura diz que as cadeias de ferro não podiam segurá-lo. Já parou para pensar nisso? Ele arrebentava qualquer corrente. Pensa no nível de situação desse homem. Eu creio cegamente, irmãos, que Jesus compadeceu. A Bíblia diz que ele ficava clamando nos cemitérios. Eu creio que lá do outro lado do mar, o Senhor Jesus conseguiu ouvir o clamor desse homem oprimido. E aí entra a minha primeira palavra profética para você que está me ouvindo. Talvez nesses dias você tenha vivido dias de opressão, você tem vivido dias de choro, e você tem clamado. Eu quero dizer para você, o Senhor está ouvindo o seu choro e o seu clamor. E hoje Ele está aqui para abraçar você, para tocar o teu coração, para tocar o teu espírito, para liberar o teu espírito, para encher você com o espírito dele. Aleluia. Uma das coisas que nós podemos aprender é como vivem aqueles que estão debaixo da influência e do controle maligno. Quanto mais debaixo de opressão uma pessoa tiver, mais ela vai perecer. Quanto mais debaixo de uma opressão a pessoa tiver, mais ela vai se parecer com esse homem aqui, com esse gadareno.
Por isso é muito importante que você preste atenção hoje, porque eu creio que o Espírito Santo vai trazer luz ao teu coração. Quais são as características aqui então desse gadareno, enquanto ele estava ali endemoniado? Primeiro sinal, você precisa entender, antes de eu falar os sinais aqui, presta atenção, você precisa entender que a pessoa endemoniada, que está debaixo de ações de demônios, ela é uma pessoa oprimida, ela vai manifestar sinais. E aí eu vou ler aqui com você, Lucas 8, 27, eu vou ler o verso 27, até o 29, né, 28 e 29, e depois Marcos 5, 5, mas eu vou ler aqui. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia há muito não se vestia, andava nu, não habitava em casa alguma, porém ele vivia nos sepulcros. Veja o espírito de morte aqui. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo ele despedaçava, e ele era impelido pelo demônio para o deserto. Veja, irmãos, ele era impelido, levado pelos demônios ao deserto. Ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Veja que vida desse homem. E aí, quais são os primeiros sinais de alguém oprimido? Primeira coisa que o texto está dizendo aqui, que eu li para você, é que ele vivia clamando entre os sepulcros. Importante que você me ouça agora, preste atenção, preste atenção em mim. Creia no que eu vou te dizer agora, que são coisas importantes. Primeiro sinal de uma pessoa oprimida, baseado aqui no gadareno, é que ele clamava entre os sepulcros. Então, primeiro disse aqui, que ele vivia chorando, ele vivia clamando, chorando no meio dos sepulcros, nos cemitérios. Assim, irmãos, nós vemos claramente que a depressão é um sinal de um ataque maligno. Nós vemos hoje a geração da depressão, século 21, irmãos, não houve outro tempo no planeta onde as pessoas têm tanta depressão. Eu estou aqui para dizer algo para você, eu não estou chamando ninguém aqui de endemoniado, não, eu estou falando de opressão, sinais de uma pessoa oprimida. Então, nós vemos claramente que a depressão então é um sinal de um ataque maligno. Uma pessoa deprimida, ela pensa o tempo todo na morte. Para todo lado que ela olha, ela só consegue ver morte. Veja, esse endemoniado vivia clamando, chorando nos sepulcros, ele não tinha casa. Ele chorava, o seu choro, irmãos, era puramente existencial. Ele vivia oprimido. Você pode perceber, pessoas oprimidas por demônios vivem assim. Elas choram o tempo todo, às vezes elas não sabem nem porque estão chorando, elas às vezes querem morrer, ficam trancadas. Os sepulcros aqui apontam para o sinal de morte. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, aleluia. O segundo sinal de uma pessoa oprimida, que nós podemos ver claramente aqui no gadareno, é que diz que ele andava sozinho no deserto. Sozinho no deserto. Então a segunda coisa é que ele não habitava em casa nenhuma, ou seja, ele não andava com a família, ele era sozinho, ele era isolado. Certamente esse homem tinha problema dentro de casa, ele tinha problema com a família. Mas o demônio, a Bíblia diz ali que o demônio o impelia ele para o deserto. E o que isso aqui significa? Uma pessoa oprimida, ela busca estar sempre sozinha. Já percebeu que pessoas que estão debaixo de opressão, pessoas que estão na depressão, elas não querem a comunhão, elas querem ficar no quarto, elas querem ficar sozinhas. Tem a luz, tem a revelação hoje. Deus quer tirar você desse lugar, meu irmão. Nesses dias aí de quarentena, não é dia para você se enfiar no quarto e ficar lá, não. O grande sinal de alguém que nasceu de novo, irmãos, e aí é o que eu tenho falado, comecei aqui falando para você, é que o grande sinal de quem nasceu de novo é que ele anseia pela comunhão. Sabe o que eu mais tenho ouvido os irmãos aqui da nossa igreja?
É os irmãos falando comigo no WhatsApp, quando eu encontro eles por aí: pastor, que saudade, vamos começar o culto, vamos fazer um culto aí clandestino, porque os irmãos querem estar conosco, os irmãos querem estar junto. Esse é um sinal de quem nasceu de novo. Mas eu também me preocupo, porque às vezes eu também vejo irmãos que nesse tempo ele estava tão bem, mas quando veio a quarentena ele caiu para outro caminho, e agora ele está lá querendo ficar no quarto, querendo ficar isolado, não querendo contato, não querendo comunhão. Isso é coisa de demônios, irmãos. Esses demônios aqui não deixavam o gadareno ter comunhão nem com a família, e impelia ele para os túmulos, para os sepulcros e para o deserto. Sabe, o crente, ele pode sofrer ataque maligno, e quando isso acontece, a tendência da pessoa, irmãos, é se afastar. Você pode perceber, crentes, irmãos da nossa igreja, quando estão debaixo de ataque maligno, a primeira coisa que Satanás faz é impedir as pessoas de estarem na comunhão. Eu sou pastor, eu sei do que eu estou dizendo, quando na verdade você deveria fazer o contrário. Quando você perceber que você está debaixo de opressão, é nesse momento que você tem que vir para o corpo. Mas geralmente é tudo aquilo que o diabo faz o inverso. Ele faz você falar: cara, não vou para o culto hoje, não vou para a célula hoje. E quanto mais você não vai, mais você não quer ir. E aí você fica depressivo, fica sozinho, isolado no quarto. Isso é sinais de opressão, irmãos. O diabo sempre vai querer produzir isolamento, mas o Espírito sempre vai gerar vida corporativa, vida em comunidade. Coloca isso na sua cabeça. O diabo sempre vai gerar o isolamento. Por quê? Porque quando você está sozinho, você fica com a mente vazia, e nesse momento ele começa então a atacar você na mente. Mas o Espírito sempre vai levar você a estar junto com os irmãos. Sabe por quê? Porque aonde tem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está, ali o Senhor vai se manifestar, ali você vai ter revelação, ali você vai ser cheio do Espírito Santo, ali você vai ter fé. Aleluia. O nosso Deus, irmãos, ele subsiste na forma de 3, ele é triuno, 3 em 1, e quando nós recebemos a sua natureza, nós também buscamos a comunhão uns com os outros. A Bíblia diz também que o diabo também impelia aquele homem para o deserto. Olha só que poderoso isso aqui. O diabo, os demônios impeliam ele para o deserto. E o Senhor disse lá em Lucas 11, 24, que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, desertos. Isso aqui mostra, irmãos, que os demônios vivem em lugares de sequidão. É por isso que os demônios impeliam aquele homem a lugares desertos, onde não havia vida, onde não havia comunhão, palavra, fé. Mas o Senhor Jesus disse que quem cresce nele, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. A palavra de Deus diz em Salmos 1:3 que o justo é como uma árvore plantada junto a correntes de água. Não tem nada de deserto aqui não, irmãos. Salmo 84:6, quando você passa pelo deserto, ele vai transformar o deserto num jardim regado. Aleluia. Todavia aquele que está debaixo de maldição, aquele que está debaixo de opressão, a Bíblia diz que ele é como um arbusto solitário no deserto. O resultado dessa opressão é sempre a sequidão. E eu estou aqui para liberar uma palavra para você hoje. Talvez eu estou falando aqui com você e o Espírito Santo está falando aí com você. Talvez aí nessas últimas semanas você tem visto esses sinais na sua vida. Aquela vontade de chorar do nada, parece que a vida não tem propósito, vontade de ficar só no quarto, de não querer se relacionar com ninguém. Meu irmão, você já nasceu de novo, você tem Jesus, irmãos. Vença essas coisas, viva uma vida em comunidade. Nós não estamos tendo culto, nós não estamos tendo a célula em si, mas você pode visitar alguém, você pode chamar alguém para ir na sua casa, você pode abrir o seu coração com irmãos, sabe, para que esses irmãos orem por você. Você pode me procurar, mas não se permita viver nesse lugar. Aleluia. Outro sinal aqui, irmãos, outro sinal aqui, claro, de uma pessoa oprimida, baseada aqui na experiência do gadareno, é que a Bíblia diz ali que ele se feria com pedras, ele se cortava com pedras.
E aqui eu vou falar para você, outra característica, irmãos, de uma pessoa que está oprimida, é que ela quer ferir o seu próprio corpo. Muitos não sabem, mas essa prática de se cortar se tornou hoje, irmãos, uma epidemia no meio dos adolescentes, no meio dos jovens. As pessoas querem se cortar, se matar, cortar os pulsos. Isso é normal, isso a gente vê pessoas, quantas pessoas, irmãos, a gente leva para os encontros, se convertem, e os testemunhos dessas pessoas eu já tentei me matar tantas vezes, eu já cortei os meus pulsos, sabe? Veja, irmãos, isso aqui é um sinal claro de alguém oprimido. Esse é o sinal de uma geração oprimida. A Bíblia diz que quando os profetas de Baal, eles clamavam a Baal lá no Monte Carmelo, a Bíblia diz que eles também se cortavam. Então, o diabo, ele quer ser adorado com a automutilação, com o sofrimento. Mas com Jesus é diferente. A Bíblia diz que pelas feridas dele nós já fomos sarados, irmãos. Outro princípio aqui do gadareno, de alguém que vive debaixo de opressão, é que a Bíblia diz que ele vivia nu. Ele vivia nu. Então depois que o homem foi liberto, nós lemos que o Senhor o vestiu, e isso significa que ele vivia nu. Uma coisa comum entre as pessoas oprimidas, irmãos, é que elas sempre querem se despir. Sabe, a imoralidade, a falta de pudor, irmãos, é um sinal de opressão. Pode perceber, é bem verdade isso. Quanto mais oprimida, parece que esse espírito, né, da prostituição, da lascívia. A pessoa, ela não quer se relacionar com ninguém, ela vive isolada, mas na rede social ela até se apresenta, mas sempre com falta de pudor, sempre na lascívia. As pessoas estão se cortando, estão chorando de angústia, são antissociais, se isolando dos outros. Esses são sinais da atividade dos demônios na vida de uma pessoa. Está aqui, está claro nos evangelhos. Veja, irmãos, que Satanás não mudou as suas ferramentas, as suas estratégias. Ele continua agindo e oprimindo pessoas assim até hoje. E até agora eu falei de coisas ruins para você, de coisas difíceis, de coisas de sinais baseados na palavra, de pessoas que estão debaixo de opressão. E talvez até aqui você se identificou, o Espírito Santo está falando com você. Mas agora eu quero mudar a minha tônica. Agora eu quero falar aqui sobre os sinais de um homem livre, os sinais de uma mulher livre, de alguém que teve um encontro com Jesus. Porque acredita em mim, Jesus saiu de Cafarnaum e ele cruzou o mar, ele enfrentou aquela tempestade que eram demônios, tudo por causa de um homem, porque ele ouviu o clamor desse homem. Sabe, quando o Senhor Jesus disse, vamos passar para o outro lado, ele tinha esse homem na sua mente. O Senhor saiu para encontrá-lo. E aqui eu vou ler com você, irmãos, Lucas, capítulo 8, do verso 28 ao 33. Queria que você me acompanhasse aí na tela. E quando viu a Jesus, ele prostrou-se diante dele, e exclamando e dizendo em alta voz, o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo ele despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? E respondeu ele, é Legião, porque tinham muitos dentro daquele homem. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Veja, irmãos, o Senhor Jesus, ele cruzou o mar da Galileia, apenas para encontrar aquele homem. Jesus pôde ouvir o choro, o clamor dele.
Aquele homem era a ovelha perdida e o Senhor veio para resgatá-lo. Jesus apenas uma palavra. Você sabe, eu vou falar aqui algo para você. Quando Jesus estava no meio do caminho e aquela tempestade veio, eu vou te falar algo aqui, irmãos. Aquilo ali já era ação de demônios. Já eram os demônios, irmãos. Sabe, lá em Efésios, a Bíblia vai falar que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados, potestades, do ar. O diabo ele não consegue adivinhar as coisas não, irmãos. Mas eu acredito que de uma certa forma ele já consegue prever quando Deus está para abençoar alguém. Por isso ele se levanta. E eu posso profetizar aqui na sua vida. Eu vou falar algo para você, presta atenção. Se você tem vivido dias difíceis, dias de batalha e dias de luta, isso na verdade nada mais é do que uma opressão. O diabo tem se levantado com essa tempestade. Mas sabe por quê? Porque ele já está vendo o tamanho da bênção que está para chegar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Creia, irmãos, creia. O Senhor Jesus vai fazer com que essa tempestade passe. A bonança vai chegar. O favor de Deus vai ser liberado sobre a sua vida. Creia. Foi assim que aconteceu com esse homem. Jesus estava no navio e no meio do caminho o diabo trouxe uma tempestade. Ele tentou impedir que Jesus fosse até aquele homem. Existem demônios chamados potestades dos ares, como eu acabei de dizer para você. E certamente há demônios também nos mares. Mas com apenas uma palavra o Senhor acalmou a tormenta. E assim vai ser também na sua vida. Com um estalar de dedo as coisas vão mudar. A circunstância vai inverter. O favor de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. Creia. Então somente creia, descanse. Como Jesus ali no meio da tempestade. Do outro lado, irmãos, o endemoniado, ele experimentou a mesma calma perfeita quando Jesus expulsou aqueles demônios. Jesus simplesmente então mandou com que eles fossem para aqueles porcos. Como eu disse, o diabo não sabe todas as coisas, mas ele certamente percebe quando Deus está para fazer algo novo na vida de alguém. Sabe, irmãos, eu creio que há uma grande movimentação de anjos ao nosso derredor, trabalhando ao nosso favor. Você não tem visto, mas já está algo acontecendo. Versículo 34, 35, 36 e 37 de Lucas, no capítulo 8, diz assim, eu vou ler com você. Os porqueiros, vendo o que acontecera, eles viram ali Jesus libertar aquele homem e os demônios irem para aqueles porcos. Eles vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés do Senhor. Eu vou repetir. Eles encontraram o endemoniado, mas agora liberto. Eles encontraram ele vestido em perfeito juízo, assentado aos pés do Senhor. Meu Deus. E aí eles ficaram aterrorizados. A Bíblia diz que eles ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Eles contaram como que ele foi salvo. Ou seja, eles contaram que os demônios saíram do homem, foram para os porcos, e aqueles porcos se precipitaram. Todo o povo da circunvizinhança dos gadarenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, ele voltou. Veja, irmão, Jesus foi lá apenas para libertar aquele homem, porque a cidade não queria Jesus. Os homens daquela cidade pediram para Jesus ir embora. Mas aquele gadareno tinha clamado, e o Senhor foi lá por causa de uma pessoa. Porque Ele se importa com todos. Ele se importa com você, Ele se importa com os seus problemas, com as suas crises, com as suas dificuldades. Quais são os sinais então que nós vemos aqui? Do gadareno agora liberto, do gadareno que tinha se encontrado com Jesus.
Primeiro sinal, ele estava vestido. Agora não estava mais nu, o Senhor tinha vestido. E o primeiro sinal de todo aquele que é livre é que ele é revestido de Cristo. É uma vestidura espiritual. Você não está vendo a justiça de Cristo, você não vê, mas Deus vê. Quando Deus olha agora para você, Ele vê Cristo em você, porque todos aqueles que creram foram revestidos de Cristo. Meu Deus, essa é a graça do Senhor. Deus então, Ele, lá no Éden, quando Adão pecou, a Bíblia diz que Ele viu a sua nudez, tentou fazer roupas para Ele mesmo, com folhas de figueira, mas as folhas de figueira secavam, logo ele estava nu de novo, e as folhas de figueira apontam para a obra humana, para o esforço do homem, para a justiça própria. Mas a Bíblia diz então, que Deus matou um animal, tomou do seu pelo, das peles do animal, e fez roupas para Adão e Eva. E eu creio, irmãos, que esse animal aqui, era o cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, que está lá em Apocalipse 13, verso 8. Agora, quando Deus olhava para Adão, Ele via o cordeiro. Quando o Pai olhava para Adão, Ele via a roupa do cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Adão estava revestido do cordeiro. E aonde estava essa roupa, irmãos? Presta atenção. Aonde que estava essa roupa que Jesus deu para o gadareno? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus o vestiu. O Senhor Jesus colocou roupa nele. E eu creio, irmãos, que aquela roupa que Ele colocou no gadareno era a roupa que ele estava usando como seu travesseiro, lá naquele barco, durante a tempestade. Ele estava guardando para vestir a ovelha que seria resgatada. O Senhor, Ele providenciou roupas para nós. Até o dia que você não tinha nascido de novo, você estava nu diante de Deus. O nosso destino era a vergonha, a condenação, o inferno. Mas no dia que você aceitou Jesus, o Senhor providenciou as roupas para você, as vestes de Cristo. Você agora é revestido de Cristo. Aleluia. Esse era o primeiro sinal de alguém que se encontrou com Jesus. Só que eu estou falando para você aqui de coisas espirituais, meu irmão, não é coisas naturais. Essas são as verdades do Espírito. Segunda coisa que nós vemos ali, é que agora ele estava em perfeito juízo. O homem sem Deus, ele não tem a mente lúcida. O homem sem Deus, ele comete pecados absurdos. O homem sem Deus comete pecados completamente insensatos. Mas quanto mais nós nos enchemos do Senhor, mais sóbrios nós nos tornamos. Quantos mais cheios do Espírito, mais clareza nós temos, irmãos, sobre todas as coisas. A presença de Deus sempre vai trazer lucidez para você. A presença de Deus vai trazer revelação, entendimento. Por isso que você nunca deve abrir mão da comunhão, da vida da igreja, de ouvir a palavra, porque você vai estar cada vez com mais juízo, mais entendimento, mais revelação. Quanto menos você tem de Deus, mais louco você vai ficar, meu irmão. Olha para as pessoas famosas. Quantas pessoas, irmãos, que tinham dinheiro, que tinham fama, que tinham tudo que o mundo podia dar, morreram depressivos, morreram nas drogas. Por quê? Porque é louco. Só tem juízo aqueles que entenderam a obra da cruz, a obra do Calvário. Esse é o segundo sinal de alguém que recebeu a vida de Jesus. Agora ele tem perfeito juízo. Vou falar algo para você. O que você está fazendo agora aí na sua casa, parar no pleno domingo, na sua casa, trazer toda a sua família para a sala, assistir o culto online, isso é loucura para o mundo. Mas isso é um sinal de que você está em perfeito juízo, meu irmão. De que você entendeu que você precisa do alimento da palavra de Deus. A presença de Deus, ela vai trazer lucidez, mas a opressão maligna vai produzir uma mente embotada, confusa. Quanto mais oprimido, irmãos, mais loucura a pessoa faz. Quanto mais oprimido, mais a pessoa pensa em matar, em roubar, em destruir. Sabe,
quanto mais cheio do Espírito Santo, mais a pessoa vai ter amor pelo próximo, mais a pessoa vai ter paz, vai viver em alegria. Aleluia. Terceira coisa que o texto diz, do gadareno, logo depois que ele teve seu encontro com Jesus, terceiro sinal de alguém que tem uma vida livre, a Bíblia diz que ele estava assentado aos pés, do Senhor. Mas vamos focar aqui no assentado. Estar sentado aqui nos fala de uma postura de descanso. Irmãos, eu tenho falado tanto sobre isso com você. Veja, irmãos, Jesus, ele conseguiu dormir no meio da tempestade. E quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós temos a intimidade com Jesus, nós vamos desfrutar desse mesmo estilo de vida do próprio Cristo. Então, o fato dele estar sentado fala agora de uma postura, de uma posição de descanso. Depois que nós fomos salvos, a palavra diz que nós fomos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Aquele que é salvo, imediatamente ele é introduzido no descanso. A maneira como servimos a Deus hoje, irmãos, é no descanso da obra que já está consumada. Aleluia! Oh Deus! Meu Deus, irmãos, que poderoso o que eu estou falando para você. Esse é o terceiro sinal de alguém que teve um encontro com Jesus, que vive livre. Você vive no descanso. Irmão, deixa eu te falar algo para você. O planeta está um caos, as pessoas estão com medo, o mundo está perdido aí fora. As pessoas que têm dinheiro estão com medo de perder o dinheiro. Quem não tem dinheiro agora está com medo de morrer de fome. As pessoas estão oprimidas por causa do medo. Mas nós podemos desfrutar do descanso, porque nós confiamos no cuidado de Deus. Nós cremos que nós temos um Pai, irmãos, amoroso, que cuida de nós. Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Quarta coisa que nós vemos aqui, é que ele estava sentado, sim, mas ele estava aos pés do Senhor. Veja, irmãos, nessa posição de descanso, nós nos assentamos aos pés do Senhor. Essa era a posição de Maria, a respeito de quem o Senhor disse que ela escolheu a melhor parte, em Lucas 10, 42. Antes, ele vivia no meio dos sepulcros, ele vivia ali clamando, se cortando com pedras, mas agora ele clama, porque ele quer seguir Jesus. Porque quando você tem um encontro com Deus, você sabe que já não tem outro lugar para você estar. Eu costumo dizer aqui na igreja, que depois que você se encontrou com Jesus, você não consegue mais desviar, não consegue mais ir para o mundo, porque já não tem mais sentido. Porque tudo que nós queremos é estar aos pés do Senhor. Olha o que diz ali o texto, eu vou ler com você aqui, verso 38 e 39, de Lucas 8. O homem que tinha saído os demônios, rogou-lhe que o Senhor Jesus deixasse ele com ele. Porém o Senhor o despediu dizendo: volta para tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Então presta atenção, essa é a ordem do Senhor. Ela pode ser entendida sobre vários prismas. Em primeiro lugar aqui, nós precisamos entender que o primeiro lugar onde nós devemos testemunhar do Senhor é na nossa casa. Veja, irmãos, Jesus falou para ele: não, você não vai vir comigo, volta para a tua casa. E é por isso que o título da mensagem é o homem que precisava voltar para casa. O Senhor então disse: volta para a tua casa e fala para os teus o que Deus fez contigo. Sabe, irmãos, mas eu creio também que esse homem aqui, ele precisava voltar para sua casa, porque havia alguma relação entre o seu endemoniamento e a sua antiga vida familiar. Há famílias, irmãos, que são tão doentes, são tão disfuncionais, que produzem gente possessa, produzem pessoas possessas. O Senhor então queria que ele voltasse para levar a saúde à casa dele, para resolver questões dentro da casa dele.
Em nome de Jesus, se existem questões na sua casa, o Senhor Jesus está falando com você hoje. Antes de querer ganhar o mundo, resolve dentro da sua casa, para que você não tenha mais essa porta aberta aí, irmãos. Mas o que mais nos choca é que no fim de tudo, o povo da cidade rejeitou Jesus, irmãos. Tudo que Jesus fez, irmãos, aquele homem, correntes não seguravam ele vivia no cemitério, ele vivia endemoniado. Jesus liberta aquele homem, mas as pessoas não quiseram o Senhor. E certamente aqui foi por causa dos porcos. Sabe por quê? Porque custou muito caro a libertação daquele homem. 3.000 porcos hoje, irmãos, eles custam mais de R$1 milhão. Todo aquele dinheiro, por causa de um único homem, era demais para aquelas pessoas. Foi uma libertação que custou muito caro. Você sabe, infelizmente ainda tem irmãos que acham caro enviar missionários, acham caro construir prédios para a igreja, ou publicar materiais. Gostam de dizer que não há necessidade de nada disso para fazer a obra de Deus. Sabe, irmãos, tem irmãos ainda que não entenderam a importância da gente investir na edificação da igreja. Aqueles homens daquela região mandaram Jesus embora, porque acharam muito caro o que o Senhor Jesus fez por aquele homem, sabe? Mas para encerrar, o Senhor Jesus então pega aquele homem que queria ir com Jesus, então ele dá 2 ordens. Ele disse: vá ao encontro dos seus, vá para aqueles que são da sua casa. Se tem alguma coisa para você se acertar lá, se acerte, fale para eles, testemunhe para eles o que Deus fez com você. Mas a segunda coisa que a Bíblia diz que aquele homem fez, é que ele foi falando para todo mundo da cidade o que Deus tinha feito, como o Senhor teve misericórdia dele. E eu creio, irmãos, que essas 2 ordens, elas se estendem para nós também, que provamos da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós aqui já vivemos no mundo, vivíamos como esse gadareno, éramos oprimidos, mas hoje você tem as marcas de um filho de Deus. Hoje você é alguém que tem o perfeito juízo, que está revestido de Cristo, que está assentado, porque você descansa na obra consumada. E sabe qual é a nossa missão, irmãos, hoje? É a mesma que esse gadareno, é a mesma. Que a gente possa ir primeiro para os da nossa casa e depois para toda a cidade e testemunhar da bondade de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, do quanto nós somos amados. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora, porque eu sinto no meu espírito, e por isso que eu preguei essa palavra hoje. Porque, irmãos, eu sinto no meu coração, no meu espírito, que tem muitos irmãos que têm sofrido opressão. Muitos irmãos que são muito amados do Senhor, mas que têm sofrido uma opressão terrível. Que talvez enquanto eu estava falando aqui dos sinais de uma pessoa oprimida, você foi se identificando, você foi percebendo as ações assim na sua vida. Mas eu quero declarar na sua vida que todos esses sinais aqui, esses 4 sinais que eu falei também, de alguém que foi liberto, esses sinais vão se manifestar na sua vida. Eu quero profetizar o perfeito juízo sobre você. Eu quero declarar o descanso do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que você possa se assentar e descansar. Onde você está agora? Eu queria que você fechasse seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deixa eu orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar agora a vida dos meus irmãos, todos os irmãos que me ouviram até agora, até o final. Eu oro e declaro, Deus, que nós possamos desfrutar de uma vida abundante, que nós possamos desfrutar de uma vida de alguém que se encontrou com o Senhor, que conheceu a graça de Deus, como esse gadareno. Hoje nós somos revestidos de Cristo, nós não somos mais pessoas que estão nu, nós somos revestidos do Senhor, a ponto de que quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós. Nós também podemos desfrutar do descanso, porque a obra já está consumada, e tudo que nós fazemos
nós fazemos com base naquilo que o Senhor já consumou na cruz. Eu quero declarar sobre os meus irmãos o perfeito juízo, uma mente sadia, uma mente que crê nas promessas, uma mente que se apropria das promessas, uma mente que não deixa com que as ciladas, as setas malignas possam invadir a mente dessa pessoa, mas que ela possa confessar, crer, ter uma mente sadia, confessando e declarando as verdades da palavra, as promessas do Senhor. E eu quero declarar por último, que assim como aquele gadareno, nós possamos voltar para a nossa casa, nós possamos ser Cristo na nossa família, nós possamos resolver problemas que têm acontecido dentro da nossa casa, mas que em segundo lugar, nós possamos, por onde nós passarmos, nós possamos passar testemunhando como o Senhor é bom, quanto Ele é misericordioso, que nós possamos testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Senhor, nós queremos ser uma igreja de vencedores, uma igreja de ministros, que nós possamos ser essas testemunhas, que vão testemunhar, que vão falar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, começando na nossa casa, espalhando-se pela cidade, no nome de Jesus. Amém, querido? Espero que você possa ter sido abençoado. Rumina nessa palavra, creia nessa palavra, amém, queridos? Em nome de Jesus. Deixa eu abençoar a sua semana. Levante sua mão para o céu. Deus, eu quero declarar uma semana de vitória para cada um dos meus irmãos. Eu quero declarar uma semana de leveza. Oh, Pai, no nome de Jesus, eu creio que essa semana os meus irmãos vão viver uma vida diferente, uma semana poderosa, leves, tranquilos, desfrutando do descanso, sendo usados pelo Senhor como instrumentos do Senhor aqui na nossa cidade, ó Pai, aonde você está. Dá-nos uma semana de vitória, dá-nos uma semana, Senhor, de suprimento, Senhor, que nós possamos estar firmes, fortalecidos, alimentados e nutridos no Senhor, Pai, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos meus irmãos. Amém e amém. Amém, meu querido. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Que você seja usado pelo Senhor nessa semana, que o Senhor te surpreenda para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amo você em Cristo, estamos aqui, qualquer coisa que você precisar, entre em contato. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.